Pai do Senhor, amados, boa noite, tudo bom? Vamos dar início à nossa palavra da noite, nesse tema da semana que a gente tem, semana 31, é, o poder da tranquilidade. Eu queria aproveitar esse tema para falar de um assunto bem pertinente a esse tema, em razão da gente ter tanta dificuldade de lidar com essa coisa chamada disciplina, né? Então, queria mudar um pouco esse tema para colocar o valor da disciplina na igreja, né? A gente estava fazendo um comentário com alguns, a gente estava com um pessoal comentando sobre isso e acabou entrando no assunto e foi pedido para que a gente falasse mais profundo, mais direto, fosse mais objetivo no assunto. Então a gente vai com muito cuidado para a gente não não ultrapassar nenhum limite, a gente não falhar além do que a Bíblia fala. Tudo que nós vamos falar é o que a Bíblia diz a respeito disso, né? Então, é uma coisa muito bem tratada na questão da Bíblia, né? Nas páginas da Bíblia, mas que nós, de repente, por não tomarmos o devido cuidado, achamos ou tratamos do assunto de qualquer maneira, né? Tá? Então, o que é a disciplina na igreja? Então a gente coloca que a disciplina na igreja, ela faz parte da vida saudável, né? Ela faz parte da saúde espiritual da igreja. Então, por que não dizer que a disciplina, como a própria palavra fala, disciplina, né? Se nós formos estudar numa escola secular, tá? Aí vamos ter algumas matérias e aquelas matérias elas são chamadas de disciplina. Então, o que é disciplina? A disciplina vem da mesma raiz da palavra discípulo, que traduzido significa ensinamento, né? Entendeu? O discípulo é o aluno, né? Daquele que está sendo ensinado. Então, o que é discipular, né? Discipular é ensinar, é instruir, né? É como a própria Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 2, né? O versículo 16 e o 17, quando ele usa a seguinte expressão, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e útil. Quer dizer, ela além de ser divinamente inspirada, ela ainda é útil, ela é proveitosa, igual a outras versões, né? E ela diz assim, ela é proveitosa para correção, para educação, né? É, desculpa, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Então ela serve para corrigir, para repreender e para educar. Mas para que isso? Aí o versículo 17 diz: para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Eu acho a expressão da palavra assim, nesse sentido, né? É o outro texto que a gente tem também, que está bem junto, é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ele diz o seguinte: toda palavra, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Além dela ter vida, ela ainda funciona. Entendeu não? Então a palavra de Deus, além de ter vida, além de ser viva, ela ainda funciona, ela é eficaz. Ela é eficaz para quê? Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes e ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. E além disso, ela é apta para discernir as intenções do coração. Então, percebam que quando nós tratamos da palavra de Deus, nós já estamos falando de disciplina. A palavra de Deus já é uma autodisciplina, ela já vem para nos disciplinar. Mas quando nós falhamos nessa disciplina, então Deus deixou que, na verdade, os nossos líderes trabalhem, tratem com a gente sobre isso, né? Então a gente vai tomar muito cuidado para a gente conversar a respeito disso, né? Não é nada não é nada mais que afete, né? Não há nada mais que afete o poder da tranquilidade de uma igreja, já que a gente está falando do poder da tranquilidade. Não há nada mais que afete o poder da tranquilidade de uma igreja do que a necessidade de disciplinar alguém. Por quê, irmãos? É muito complicado a gente tratar com a questão disciplina. Mesmo porque nós não somos
Nós não somos trabalhados para isso. Então, essa ministração da noite, eu queria que a gente aprendesse a trabalhar com essa área da disciplina, mas de uma forma bíblica, de uma forma. Já que a gente fala que a disciplina, a gente fala não, a Bíblia fala, né? Que a disciplina, ela faz parte da saúde espiritual da igreja, então a disciplina é algo necessário, entendeu? É algo necessário. Mas como trabalhar com a disciplina? Se quando alguém falha, se quando alguém erra, se quando alguém precisa de correção, observe o que acontece na igreja, irmãos. O pastor adoece, os presbíteros ficam apavorados, a igreja fica alvoroçada, cada um tem uma ideia, cada um tem uma coisa. E se a gente, na verdade, for colocar a pessoa que vai ser disciplinada diante da igreja, tem uns que até manda cortar, né? E é interessante a gente falar isso, irmãos, porque nós vamos trabalhar, nós vamos usar dois sentidos para nós como igreja, tá? Duas, duas etapas, né? Em uma das etapas nós somos ovelha, entendeu? Em outras etapas nós somos corpo, tá? Então o que que acontece? Quando nós somos corpo, quando nós somos ovelha, como é que acontece dentro disso, irmãos? Então a disciplina, né? Aí eu coloquei um texto assim, que a gente usa muito isso, né, irmãos? Nós estamos em batalha espiritual todo o tempo. E a disciplina não só trata o membro, mas também trata o corpo, trata a igreja. Por que que ela trata a igreja? Porque a disciplina faz parte da saúde espiritual da igreja. A disciplina na igreja não só promove, preste atenção nisso, irmãos. A disciplina na igreja não só promove o poder curativo do membro, mas também promove a purificação do templo. Não sei se vocês conseguem entender. Por que a necessidade de correção? Por que a necessidade da disciplina? Porque a disciplina, irmãos, traz de volta o membro ferido para o corpo sem afetar o corpo. Porque se o membro não for tratado, ele apodrece o corpo. Entendeu? Ele estraga o corpo. É como a gente usa o termo lá, não necessariamente nós vamos usar dessa forma, né? Se você não tirar a laranja podre, ela destrói toda a caixa de laranja, né? Entendeu? Mas no caso da disciplina, não se pode fazer assim, porque é membro do corpo, irmãos. Então o membro do corpo, ele não pode ser amputado. Quando ele vai sendo disciplinado, ele não pode ser amputado. Ele vai ser amputado do corpo porque ele está em falha. E depois ele vai ser ligado no corpo de novo. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Então, nós temos que tratar da disciplina de uma forma linda, de uma forma certa, de uma forma verdadeira, né? Com qualidade. Como é que a gente vai tratar disso? Aí nós temos o seguinte: a primeira pessoa, e eu gostaria de usar isso, a primeira pessoa que a Bíblia fala de disciplina, mas de uma forma tão linda, é sobre Davi, irmãos. A disciplina de Davi. Observem Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala, né? Um homem segundo o coração de Deus. Observem que Davi, eu não vou contar a história de Davi, senão a gente perde o tempo nosso da expressão disciplina, tá? Todo mundo conhece a história de Davi e sabe que Davi ele foi um camarada exemplar, né? Davi foi disciplinado do princípio ao fim, tá? Disciplinado. Mas chega uma época que Davi deslizou, né? O Davi pecou. E aí quando o Davi pecou, irmãos, quando o Davi pecou, observem o que acontece hoje na igreja, né? Observe o que acontece hoje na igreja. Quando a pessoa peca, a primeira coisa que a pessoa está preocupada é com o seu ministério, é com o seu status, é com a sua posição, né? O Davi não se preocupou com o reino, o Davi não se preocupou com o status, o Davi não se preocupou com nada na vida dele, entendeu? Ele não pediu para Deus: ah, Deus, não retire de mim o meu reino, ah, Deus, não retire de mim o meu status, ah, Deus, não retire de mim o meu palácio. Não. O Davi chegou para Deus e falou assim: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então nós primeiro precisamos entender isso, irmão. Se nós pecamos, nós precisamos ser corrigidos. A própria Bíblia fala, quando Deus fala em Hebreus capítulo 12, né? Deus corrige porque ama, entendeu? E Deus precisa corrigir. Se não tiver correção, como é que vai ficar? Então nós precisamos de correção. Nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos ser chamados a atenção. E aí, irmãos, o Davi, uma certa feita,
quase no final da caminhada dele, ele tem um momento que ele faz um recenseamento do povo. O que é recenseamento, Alçuíris? Ele mandou contar o povo para ver quanto que eles tinham, quanto que ele estava preparado para a batalha. Davi nunca se preocupou quantas pessoas ele tinha para a batalha, ele sabia que ele ia para a batalha e o próprio Deus dava a bênção para ele. Mas esse momento ele cismou de querer ir para a batalha, ele cismou de querer contar, pediu para Joabe, Joabe, conta o povo. E o Joabe, o sobrinho, entendeu isso, mas Davi, a gente nunca fez isso. Meu líder, a gente nunca precisou fazer isso. Ele falou, não, conta o povo. E aí Deus vai e fala para ele. Mandou o profeta Gade falar com ele o seguinte: o que foi que você fez, Davi? Para que você fez isso? Então eu vou te dar 3 escolhas. E aí Deus deu 3 escolhas para ele. Deus falou para Davi, Davi, eu vou te dar 3 opções, entendeu? Nessas 3 opções que Deus deu para ele, irmãos, sabe o que ele falou para Gade, falar para Deus? Disse para Deus o seguinte: Deus, caio eu nas tuas mãos. Não caia eu nas mãos do povo, caia eu nas tuas mãos, porque tu tem misericórdia. Então perceba, irmão, que já daquela época a gente já tinha problema com disciplina. Porque quando cai na mão do povo, o povo não tem perdão, o povo não tem misericórdia. Deus tem misericórdia, o povo não. Mas por que nós fazemos isso em questão de disciplina, irmãos? Porque nós tratamos a disciplina de forma errada. Entendeu? A gente leva a pessoa que vai ser disciplinada como uma ovelha que vai para o matadouro. No meu, tá mais para baixo, mas de repente a gente não tem tempo, porque eu escrevi muita coisa. Mas eu escrevi da seguinte forma: nós temos que tratar o irmão que vai ser disciplinado agora como se fosse eu que fosse disciplinado, porque quando chegar a minha vez eu vou querer o mesmo tratamento. E a gente não tem essa misericórdia, a gente não tem isso não. Se ele pecou, então vai fazer isso, vamos fazer aquilo outro. A primeira coisa que a gente faz, irmãos, é o fator não entender a disciplina. E se a gente não entende, então não adianta, porque a gente vai querer disciplinar e vai disciplinar de uma forma errada. A correção, irmãos, é para a vida, entendeu? Disciplina não é punição, disciplina é correção. Disciplina é trazer de volta a pessoa ferida por rebanho, mas sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Mas para isso a gente vai ter que aprender a cuidar, vai ter que aprender a tratar, vai ter que aprender a zelar. Ah, Elcio, então me explica, como é que faz com uma pessoa que está em disciplina? Porque em disciplina nós cortamos as pessoas de toda quanto é, de todas as coisas, né? Se ela tem um cargo, uma posição, ela não exerce mais, ela não toma ceia, ela tá afastada de tudo, ela fica por um determinado tempo pelos cantos. Opa, pelos cantos? Então, isso é que a gente faz, né, irmão? Mas por que pelos cantos? Por que pelos cantos? Como é que funciona a expressão? Vamos entender o Davi no Salmo 23. Então, vamos lá. Já que a gente está falando do Davi, não é isso? Então, já que a gente está falando do Davi, já falei isso. Então, Salmo 23, pronto. Quando o Davi chega no Salmo 23, ele diz assim, o Senhor começa assim, né, irmãos? Todo mundo conhece o Salmo 23, mas eu vou explicar para vocês o Salmo 23 de uma forma que você nunca ouviu. Uma forma que você nunca viu. Você nunca viu isso nesse salmo. Tá lá. Tá aí. Não vou tirar nem pôr. Tá aí. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente sobre as águas tranquilas. Refrigera minha alma, né? Refrigera a minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí até aí tudo bem, né, irmãos? Aí ele diz assim: ainda que eu andasse, presta atenção nisso. Se eu precisasse de disciplina, entenderam ou não? Vamos entender. Se eu precisasse de disciplina, aí ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, se eu precisasse ser disciplinado, eu não temeria. Uau, sério mesmo? Por que ele não temeria? Porque ele diz assim: eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa expressão do Davi, quando ele fala tu estás comigo, vamos entender, irmãos, o que o próprio Deus fez com o Adão. Deus passava todos os dias para conversar com Adão na virada do dia, a Bíblia fala isso. Mas chegou um certo dia
que Deus passou na hora do bate-papo, na hora da conversa, na hora do relacionamento. E aí Deus não encontrou Adão. Adão não estava no lugar marcado, não estava no encontro, tinha um encontro marcado. Mas o Deus chegou no local e Davi não. Perdão, e Davi ficou bom, né? O Davi não estava lá mesmo. Mas o Adão não estava lá. E aí uma coisa interessante que a Bíblia fala, né, irmãos? Porque isso não existe, né? Deus ficou procurando Adão. Adão, onde é que está você, Adão? Onde é que está você? Aí de repente sai o Adão de lá, né? Ah, Deus, eu me escondi porque eu percebi que eu estava nu e tal. E começa a contar algumas histórias para Deus. E o coração de Deus, o coração amável de Deus, irmãos, presta atenção. Porque tu estás comigo. O coração amável de Deus não começou a apedrejar o Adão naquela hora. Não começou a maltratar o Adão naquela hora. Entendeu? Deus percebeu que ele estava com uma folha de uma figueira, aquilo estava maltratando ele, entendeu? Ele nunca tinha usado nada, ele ficava livre, ele ficava à vontade, como uma criança quando nasce. E aí Deus vai e mata um cordeiro, irmãos, tira a pele do cordeiro e veste o Adão, entendeu? E depois que veste o Adão, primeiro Deus trata, entendeu? E depois Deus repreende. Depois, quando Adão estava vestidinho, quando Adão estava bonitinho, quando Adão estava todo arrumadinho, Deus falou para ele assim, desculpa a minha expressão, agora tu cai fora. Entendeu? Você falhou e essa falha tua é para cair fora. Entendeu? É como aquele pecado que o Paulo fala assim, tem um pecado que não é para morte, mas o pecado que é para morte eu não quero que vocês orem. Então esse aí já é para excluir já. Nós não vamos entrar em ação ou em debate o que é isso, tá? O que o Paulo quis dizer. Mas vamos ficar aqui com o Davi. Aí ele diz assim, tu estás comigo. E aí ele usa uma expressão, irmãos, que poucas pessoas vão entender. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos agora entender como Davi, tá? Davi escreve o salmo do pastor, o pastor que escreve o salmo do pastor. E ele se coloca não como um pastor, mas ele se coloca como uma ovelha. Esse salmo ele se coloca como uma ovelha e não como um pastor. E aí ele diz: o Senhor é o meu pastor. Entendeu? Então é Deus que me guia, é Deus que me cuida. Ele fala lá, ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente às águas tranquilas, ele refrigera minha alma, ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tudo isso ele faz. Mas quando chega na hora de me repreender, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu necessite ser disciplinado, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Deus está conosco, irmãos, na hora da disciplina. Nós não deixamos de ser filhos quando precisamos de disciplina. Nós não deixamos de ser filhos quando nós precisamos ser disciplinados. Entendeu, irmãos? Por que para a igreja nós deixamos quase de ser membros quando precisamos ser disciplinados, se o próprio Deus não nos deixa sair da posição de filhos? E aí o Davi usa uma expressão linda, irmãos. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como um pastor, Davi entendia muito bem qual que era o papel da vara e qual que era o papel do cajado, irmãos. A vara não foi feita para ovelhas. A vara foi feita para lobo. O cajado foi feito para a ovelha. Irmãos, quando a ovelha desgarrava, o cajado, ele pega naquele arco do cajado, o pastor muda, e com o arco do cajado ele puxa a ovelha para o rebanho. A ovelha volta de novo, ele puxa a ovelha de novo para o rebanho. A ovelha volta de novo, ele puxa de novo para o rebanho. Quantas vezes a ovelha saia do rebanho, o pastor puxa. Mas tem aquelas ovelhas que dá aquela saltada e pula lá para fora, irmãos. Sabe o que acontece com essa ovelha? Ele pega a vara e é aí onde o Davi fala: a tua vara me consola. Irmãos, o que é a vara consolar? A vara não foi feita para ovelha, o Davi sabia disso, a vara é feita para lobo. Mas quando a ovelha necessita, presta atenção, irmãos, a ovelha nunca pode apanhar com o cajado. Não sei se você entende isso. A ovelha nunca pode apanhar com o cajado.
não é isso? Nós temos os nossos animais, quem cuida de animal, ele diz para nós que a gente tem que fazer um rolo de papel de jornal. E na hora de disciplinar o animal, você tem que bater com o jornal. Você não pode bater com o chinelo. Porque toda hora que você pegar o chinelo, o animal vai ficar com medo de você. E o chinelo a gente usa toda hora. Então não se repreende o animal com a mesma coisa que você usa toda hora. Senão perde o sentido. O animal não sabe se tu vai usar o chinelo ou se tu vai bater nele. Então toda hora que tu pega o chinelo, ele abaixa a orelha. Fica lá, né? Abaixadinho. Então o Davi sabia. A vara não é para bater na ovelha. A vara não é para encostar na ovelha. A vara é para o lobo. Só que toda hora que a ovelha fazia alguma coisa errada, o pastor ia na ovelha, presta atenção. Quando a ovelha pulava para lá e para cá, o pastor ia na ovelha com a vara, não bate com o cajado. Senão toda hora que você pegar o cajado, a ovelha vai pensar que vai apanhar. Então pegava a vara e dava uma pancada na canela traseira, bem no meio da canela traseira da ovelha. Da pata traseira, bem na canela, para quebrar a pata dela. O pastor fazia isso? Fazia, Alçuíris. Isso é disciplina, entendeu? Então quebrava a pata da ovelha. Com a ovelha quebrada a pata, presta atenção, irmãos. Olha o que o Davi está ensinando sobre disciplina no Salmo 23. Você nunca ouviu um negócio desse? Quando a ovelha era quebrada a pata, o que a ovelha fazia? Ela fugia? Não, por que ela não fugia? Porque ela sabia que o lobo estava ali esperando ela para comê-la. Ela sabia que o leão estava ali esperando ela para comê-la. Então, quando ela quebrava a pata, ela vinha exatamente para o centro do rebanho. Todo o rebanho em volta e ela bem no centro. Onde o rebanho ia, ela estava no centro. Por que ela estava no centro do rebanho? Porque ela estava ferida. E ela era alvo fácil do lobo. Presta atenção nisso, presta atenção. Ela era alvo fácil para o lobo. Ela era alvo fácil para o leão. Por isso ela vinha para o centro do rebanho. Peraí, Alçuíris, o que você está querendo dizer com isso? Que o cuidado daquela ovelha com a pata trincada, com a pata quebrada, andando no meio das outras, o cuidado dela era a responsabilidade das outras ovelhas. Tá quase entendendo disciplina, né? Tá quase entendendo, né? Então o que acontece? Enquanto ela estava maltratada, enquanto ela estava doída, enquanto ela estava machucada, ela estava no centro do rebanho. Ela estava cuidada pelo rebanho. Ela não estava nos cantos. Ela não estava fora. Ela estava no centro do rebanho. Entendeu? Ô, Suíris, explica melhor isso. Quando alguém é disciplinado, irmãos, tem que trazer ele para o centro do rebanho. Entendeu? O rebanho tem que ligar para ele, como é que você tá? O rebanho tem que visitá-lo, como é que você tá? O rebanho tem que trazê-lo, vamos para a igreja, vamos lá, tal. Aí ele fica lá todo sentido. Ah, para que eu vou para a igreja? Eu não posso cantar, eu não posso tocar, eu não posso pregar, eu não posso tomar ceia. Mas, irmão, se ele não tiver no centro do rebanho, o lobo pega. Se ele não estiver no centro do rebanho, o leão pega. Lembra de Pedro? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele fala assim, ó, sede, como é que é? 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, a palavra é sede sóbrios, né? Eu quase tive que procurar. Sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, qual que é o papel do diabo que agora está representando o leão em relação ao rebanho da ovelha? Vocês sabem que ovelha não pula o aprisco. Então, o aprisco da ovelha, o cercado da ovelha, aprisco e cercado é a mesma coisa, tá? O cercado da ovelha é baixo, não precisa ser tão alto, porque a ovelha não pula, tá? Então, qual que é o leão? O leão sabe, ou o lobo sabe, que ele não pode pular para dentro do aprisco.
Se o leão ou o lobo pular para dentro do aprisco, tem mais ovelha do que leão, certo? Então as ovelhas vão pegá-lo e ele vai morrer porque ele está dentro, entendeu? Ele está no campo de atuação. Presta atenção nisso, irmãos. Campo de atuação. Quando a gente fala que nós estamos em batalha espiritual, cuidado para não deixar a pessoa que está em disciplina no campo de atuação do inimigo. Deixa ele dentro do aprisco, no campo de atuação de Deus, no campo de atuação das ovelhas. Então as ovelhas, elas ficam ali. Aí o leão vem, e o Pedro usa essa expressão para explicar a manipulação, né? Ele manipula as ovelhas conforme a coisa dele, ele chama a atenção delas. Então a Bíblia fala que ele vai e ele ruge. Ele vai num lado do rebanho, num lado do aprisco, e ele ruge. Quando ele ruge, nesse lado, as ovelhas correm tudo para o outro lado, elas praticamente se batem na cerca do outro lado. O que ele faz? Ele dá a volta e vai lá do outro lado e ruge. Aí as ovelhas vêm e batem desse lado. E aí ele fica nessa loucura, irmãos, de ruge para lá, ruge para cá. E as ovelhas correndo dentro do aprisco, todas elas muito juntas. Uma delas, ou qualquer uma delas, sei lá, em algum momento elas entendem que o bicho vai pular, porque elas escutam o rugir de todos os lados, ela já está muito afetada. Não sei se você entende isso, irmão. Por ela estar muito afetada, o que acontece? Ela vai e pula o aprisco. E quando ela pula no aprisco, o leão está lá. Tá? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não vem tragar dentro do aprisco, irmão. Ele não vem comer dentro do aprisco. Ele não vem matar dentro do aprisco. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não vem fazer isso dentro do aprisco. Então, qual que é o nosso fator igreja na hora da disciplina? Na hora da disciplina, traz o disciplinado para dentro do aprisco. Traz o disciplinado para dentro da igreja. Cuidado, protege ele de todos os lados, entendeu? É obrigação nossa, é obrigação das ovelhas, lembram? Não é o pastor que tem que cuidar do disciplinado. Não é o pastor que cuida da ovelha ferida, são as outras ovelhas que protegem. O pastor cuida da ovelha ferida, desculpem. O pastor cuida da ovelha ferida, mas quem protege a ovelha ferida são as outras ovelhas. Então ela fica no centro do rebanho. Não sei se vocês conseguem entender isso, irmãos. É muito lindo quando você consegue entender. Ah, mas espera aí, Alçuíris, se você está falando tudo isso, então o que acontece quando a ovelha ela tá parada dentro do aprisco? E aí você vai entender. Depois de 1 Pedro 5,8, nós falamos o seguinte, ó. Na disciplina da igreja, a gente diz o seguinte, a disciplina, ela faz parte da ação corretiva de Deus. E aí, onde eu usei esse termo de nós como ovelhas, entendeu? Vamos usar agora nós como corpo. Lembra que eu falei para você que primeiro nós ia falar sobre nós como ovelha, depois nós como corpo, membros de um corpo, tá? Um corpo é feito de vários membros, então vamos tratar a gente como membro de um corpo. E aí é onde eu coloquei que um membro do corpo, ele nunca pode ser amputado. A disciplina não tem esse fator, não tem esse poder de amputar o membro. Entendeu? Disciplinar é corrigir. Disciplinar é guiar de volta, é trazer de volta para o caminho. E aí então o texto de 1 Coríntios capítulo 12. O texto de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, irmãos, ó, 12:12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, o corpo é um, mas os membros são vários. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Entendeu, não? Mesmo sendo muitos, constitui um só organismo. Não dá para você separar, não dá para você tirar. Ele diz assim, e assim também ocorre em relação a Cristo. Porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos. Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Do contrário, os membros do corpo que parecem muito fracos, preste atenção, irmãos. Ao contrário, os membros do corpo que parecem ser muito fracos, eles são essenciais. O que é um membro do corpo que parece muito fraco? Aquele que caiu em disciplina.
Aquele que caiu no erro, caiu em disciplina, ficou bom, né? Aquele que caiu no erro, aquele que caiu no pecado, aquele que precisa de uma disciplina, esse você tem que tratá-lo como essencial. Ele é fraco, mas ele é essencial, ele é necessário para o corpo. Por quê? Porque o corpo não pode ser amputado. Vamos trabalhar muito essa ideia para a gente entender, irmãos, o que é mais fácil, como é que é mais fácil lidar com isso. Entendeu? A disciplina e a palavra, elas trabalham juntas, elas fazem parte da vida pessoal da igreja. E nós, se não soubermos tratar com isso, a gente sofre. Entendeu? A gente acaba morrendo sem saber tratar o assunto. Aí ele continua dizendo o seguinte: olha, e os membros do corpo que são julgados por serem menos honrosos, esses mesmos têm que ser tratados com maior honra. Os membros do corpo que são vergonhosos, nós vamos ter que vesti-lo com um decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis, eles dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo mais honra aos membros que dele tinham mais necessidade. Não sei se vocês entendem, irmãos. Quando esse membro está sendo disciplinado, é a hora que ele mais precisa, é a hora que ele mais necessita do corpo. Então ele não é abandonado, ele não pode ser deixado de lado, ele não pode ser jogado. Ele precisa ser cuidado. E aí ele continua dizendo assim: olha, isso. Ele diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas que sim que todos os membros tenham igual dedicação. Ouçam isso. Todos os membros tenham igual dedicação. Estou lendo agora o versículo 25 do capítulo 12. Todos os membros do capítulo 12 de 1 Coríntios, tá? Para quem chegou agora. Todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando qualquer membro sofre, vamos lá? O que ele vai falar? Quando qualquer membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro do corpo é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós somos individualmente os membros desse corpo. Vocês prestaram atenção, irmãos? Então a pessoa vai para a disciplina e para mim está tudo bem? Não, ele está em sofrimento, ele está sofrendo. Não sou eu que falo, é a palavra, irmãos. Eu só estou usando o texto bíblico para exemplificar o papel da disciplina na igreja. A igreja precisa ser disciplinada. Uma igreja sem disciplina não é uma igreja pura, porque a disciplina a disciplina restabelece o membro e purifica a igreja. Tá? Uma igreja sem disciplina, ela passa a ser uma igreja sem santidade. Perde o caráter cristão, perde a moral. Uma igreja que não tem disciplina. Ou também uma igreja que não trata a disciplina de forma adequada, irmãos. Porque se nós vamos tratar a disciplina, nós temos que tratar de acordo com a palavra de Deus. E aí ele vai dizendo o seguinte: o próprio Jesus em Mateus, ele diz assim, ó: se o teu irmão pecar, e aí nessa minha versão ela tem o contra ti bem entre parênteses, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou seja, vai chamá-lo a atenção, só você. Presta atenção, irmãos, como a disciplina é tratada da igreja de uma forma para que não tenha nenhuma contenda, para que não tenha nenhum problema. O irmão pecou, ele pecou contra mim. Por que eu tenho que falar com todo mundo? Aí Jesus falou bem claro, foi bem claro. Se o teu irmão pecar, né? Ou em outra versão se você vê o seu irmão cair no erro, vai você só. Fala você só com ele. Se você ganhou o teu irmão, acabou. Resolvido o problema. Quantas vezes, irmãos, nós vemos a pessoa cair no erro? Quantas vezes nós vemos o problema acontecer e ao invés da gente tratar o problema, ao invés da gente ir lá já corrigir, que esse é o papel nosso, ovelha
cuidando de ovelha. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Davi falando, ovelha cuidando de ovelha. Enquanto nós vemos a pessoa cair no erro, a primeira coisa que a gente faz é começar a falar de um para o outro. Olha isso, olha isso, olha isso. Daqui a pouco todo mundo sabe e ninguém resolveu o problema. E depois que ninguém resolveu o problema, irmão, quando chega na hora de trazê-lo, porque são etapas. Você vê quantas etapas vai. Se você vê ele cair no erro, se ele pecar, ou se ele pecar contra ti, vai você sozinho. Para que vai levar uma comitiva? Vai você sozinho, fala com ele, conquistou ele, tudo bem. É o que a Bíblia fala. Romanos ficou bom, né? É Mateus capítulo 18, versículo 15. Se você conseguir restaurá-lo, você ganhou teu irmão, acabou. Mas se ele, porém, não quer te ouvir, ao versículo 16, leva contigo duas, né? Uma ou duas pessoas. E aí a outra meia versão fala, leva contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Observa o que Jesus falou, leva contigo uma ou duas testemunhas, porque você já está lá. Então, porque pela palavra de duas ou três, que é você e mais as duas que você levou, entendeu? Toda palavra seja estabelecida, todo problema seja resolvido, toda dificuldade seja sanada, entendeu? Mas quando você leva duas testemunhas, você não leva dois fofoqueiros, você não leva dois agitadores de contenda. Você leva duas testemunhas. Vamos usar a expressão bíblica para essas testemunhas? Você leva dois intercessores. Você leva duas pessoas de Deus. Nós estamos tratando de um assunto divino, irmãos. Nós estamos tratando da cura. Perceba, nós estamos tratando da cura do membro e da purificação do templo. Percebam isso. A disciplina ela tem essas duas etapas que tem que ser cumprida na disciplina. A disciplina ela cuida do membro ferido e ela restitui a santidade da igreja. Porque a igreja é santa, irmãos. Então, se a igreja é santa, se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Uau, mas peraí. Alçuíris, tu tá querendo dizer que se um membro do corpo pecar, todo mundo pecou com ele? Não. Ele pecou. Mas ele faz parte do corpo. Então, o pecado dele afeta o corpo. Vocês entenderam, não? Eu não estou dizendo para nós que nós estamos em pecado porque alguém pecou. Não. Nós não estamos em pecado porque alguém pecou. Só que nós estamos pagando pelo preço dele. Alçuíris, isso pode? Claro que pode. Lembra do Acã? Vocês lembram do Acã? Alçuíris, aí é Antigo Testamento. É Antigo Testamento? Vocês lembram do Ananias e da Zafira? É fácil entender isso? Irmãos, eles morreram só porque mentiram. O Ananias mentiu, morreu. A Zafira vem logo atrás, mentiu também, morreu também. Entendeu? Por quê? Porque eles já tinham combinado que iam fazer aquilo. O que é combinar que vai fazer aquilo, irmãos? É quando nós vemos um erro na igreja e não é tratado. E aí, irmãos, o templo não está puro. Se o templo não está puro, não tem a bênção. Não sei se vocês conseguem entender isso, irmãos. Vamos tratar da disciplina bíblica, mas como ela deve ser tratada. Vamos falar da disciplina bíblica, mas como ela deve ser falada. Nós não devemos esconder nada, nem pôr nada. Nós temos que falar pura e claramente o que a Bíblia fala. Leva contigo mais duas ou três, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pela apresentação de três testemunhas seja tudo resolvido. Não deu certo, aí nós vamos para uma outra etapa. Presta atenção, eu vou só, não consigo resolver, levo mais dois, não consigo resolver. Se eu não conseguir resolver, aí nós vamos levar ao conhecimento da igreja. Quantas etapas nós já passamos até a igreja saber? 2. Tem sido assim a nossa disciplina de hoje?
Porque a pessoa nem foi chamada ainda para a disciplina, toda a igreja já está sabendo. Todo o povo já está sabendo. É complicado, irmão, a gente falar dessa forma. Só que a gente tem que falar abertamente para que a gente entenda que na hora da disciplina, não só a pessoa que precisa ser disciplinada falhou, mas nós que vamos disciplinar também estamos falhando. Eu já fui a ele, já tentei resolver, já conversei com ele, já levei uma ou duas pessoas comigo, já conversamos com ele, já sentamos a três. Por que a três, irmão? Se você levar 50 pessoas, vai dar problema. 50 pessoas, cada um vai falar uma coisa. 50 pessoas, cada um vai ter a sua palavra. Cada um vai querer falar. E nessa hora o povo quer falar mesmo, né? Entendeu, não? Na hora se é comigo eu fico lá quietinho, né? Mas se é o outro, aí eu tenho muita coisa para falar. Não é assim que acontece? Duas ou três testemunhas não resolveram? Aí leva ao conhecimento da igreja. Entendeu? Primeiro só, depois com duas ou três pessoas, com uma ou duas pessoas para que sejam três, depois leva ao conhecimento da igreja. Em último caso, se ele não quiser ouvir, aí sim, aí a Bíblia fala para considerá-lo gentil ou publicano. O que é gentil ou publicano? Aí ele é tirado do meio da igreja. Aí ele é disciplinado. Por quê? Porque ele não conseguiu, ele não ouviu, ele não ajustou. Presta atenção, irmãos. Deixa eu só explicar esse detalhe de considerá-lo gentil ou publicano, que isso aí é diferente da disciplina. A disciplina da igreja, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos. Vamos deixar claro isso. Se eu preciso ser disciplinado, a primeira coisa que eu tenho que saber, a primeira coisa que eu quero é ser disciplinado. Se eu pequei, se eu errei, eu tenho que desejar. Isso tem que estar dentro de mim. Vocês entenderam? A gente vai ter que aprender a lidar com isso, irmão. Porque se eu pecar e eu não quiser ser disciplinado, eu não vou ser corrigido, porque a disciplina é correção. Não é isso? A disciplina é correção. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, é proveitosa para correção, para repreensão, para educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro, seja experimentado, seja trabalhado na palavra. Então eu tenho que desejar ser disciplinado. Eu tenho que buscar a disciplina. Por quê, irmãos? Porque a disciplina faz parte da minha cura. A disciplina faz parte da minha restauração. A disciplina faz parte da purificação da minha igreja que eu tanto amo. Se isso acontece entre nós, e isso é tão aberto entre nós, é tão lindo, irmãos, que quando eu vou pecar, eu tenho que pensar nisso. Antes de eu pecar, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer com a minha igreja? Porque todo mundo vai acabar sendo vai acabar estando junto. Eu perdi a palavra agora, mas acaba sendo danificado também, prejudicado também. Prejudicado seria a palavra correta. Entendeu? Porque o mal de um, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Então, irmãos, todos nós vamos ser punidos, todos nós vamos ser maltratados, todos nós vamos pagar o preço pelo erro de um. Então, ao invés de errar, presta atenção nisso. Entendeu? Antes de errar, presta atenção nisso. Hoje nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra de Deus tem conosco, os líderes da igreja estão conosco, nós temos tanta gente. Por que a gente só chega no líder depois que peca? Por que a gente vai no líder antes, depois que peca? Por que não vai antes? Ah, meu líder, eu tô quase fazendo isso, tal. O líder vai ter palavra para te ajudar. Quando eu falo líder, é o teu líder, o líder que for mais próximo de você. Entendeu? Só escolha alguém certo para falar. Não fala para qualquer um, não. Nem todo mundo está preparado para ouvir. Nem todo mundo está preparado para te dar uma boa palavra. Infelizmente é isso que acontece. A gente tem que tomar cuidado. Alguém que a gente confie para que a gente possa declarar, para que a gente possa pedir uma ajuda, para que a gente possa pedir um apoio.
Não é isso? Aí tá, chegou lá, considera então um gentil ou um publicano. Por quê, irmãos? Porque ele não quis ouvir, né? Porque ele não quis ouvir. Uma palavra que o Paulo deixa, essa palavra o Paulo deixa uma palavra específica na ceia. Nossa, na ceia mesmo? Bem na ceia, nossa. Alguém já viu essa palavra? Disciplina na ceia? Tá lá, o Paulo deixou bem claro. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 30. O Paulo diz assim, ó, por isso, porque vocês não trabalham a disciplina direito, porque vocês não vivem a disciplina bíblica. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Por quê? Porque vocês não tratam a disciplina como ela deve ser tratada. Porque vocês não tratam do amor fraternal como deve ser tratado. Porque vocês não tratam a comunhão como deve ser tratada. Irmãos, o problema falado na ceia não era o problema da ceia. O problema da ceia de Corinto era a falta de amor. Não era o problema de ceia. Ele diz assim, ó, quando vocês chegam para se reunir, vocês se reúnem para pior, não é para melhor. E vocês querem que eu louve vocês? Não, isso eu não louvo vocês. Porque quando vocês se reúnem, ao passo que há um que tem fome, o outro se embriaga. Um não tem nada para comer, o outro come demais. Havia uma reunião para essa ceia. Não era uma ceia como a ceia nossa hoje, né? Como é que funcionava a ceia de Corinto? Junto com a ceia de Corinto tinha uma festa chamada Banquete Ágape. E no meio desse banquete eles ceiavam. Tá? Então a ceia era feita no meio desse banquete. Banquete Ágape. Ágape é amor fraternal. Então o banquete do amor, onde todos se reuniam para se confraternizarem, entendeu? Para fazerem uma festa para Deus, e no meio daquela festa, quando estavam bem santos, bem puros, eles ceiavam. E o Paulo fala assim, poxa, eu não estou vendo isso. Não é isso que eu estou vendo, porque quando vocês se reúnem para pior. Entendeu? Ou seja, irmãos, perdeu a ênfase da festa do amor. Não foi a ênfase da ceia. Ceia eles nem pensavam mais. Entendeu? O valor da ceia, a necessidade da ceia, já estava bem longe. Porque faltava amor, faltou tudo. Não sei se vocês conseguem me entender. Aí ele diz assim, ó, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E aí ele fecha a palavra dizendo assim, mas quando somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. Mas quando somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. Por que nós somos disciplinados pelo Senhor? Ele diz assim, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Entenderam? O valor da disciplina é para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então nós precisamos ser disciplinados. Para fechar, irmãos, para fechar. Se nós precisamos ser disciplinados, e aí há uma dificuldade de entendimento nosso. Quando a pessoa está em disciplina, irmãos, alguém está em disciplina. Essa pessoa, ela morreu na disciplina. Ela está em disciplina e ela morre. Ou, em outros casos, ela está em disciplina e acontece o arrebatamento. Essa pessoa sobe ou não? Se essa pessoa morreu, ela vai para o céu ou não? Porque ela está em disciplina. E aí, irmãos, o que você acha? O que você diz em relação a isso? Se essa pessoa morreu em disciplina, ela vai para o céu? Porque ela está em disciplina. Se ela está em disciplina, é porque ela estava em pecado. E aí, ela vai para o céu? Vamos entender a disciplina bíblica, irmãos. A disciplina bíblica é correção, é restauração, é voltar ao padrão. Por que ela está sendo, então, posso usar o termo desconsiderada? Tipo assim,
ela não dirige mais o culto, ela não prega mais, ela não canta mais, ela não dá mais testemunho, ela não vai à frente da igreja, entendeu? O fator de ir à frente da igreja é interessante, né, irmão? Nós hoje temos nós tivemos, eu conversei com o Isaac ontem, com meu filho, e aquele menino, ele tem a cabeça muito aberta, ele é muito lindo para isso, né? Aí ele fala assim, pai, eu acho essa exposição da pessoa desnecessária, pai. Porque a pessoa, ela já está sentida, ela já está isso, ela já está aquilo. Eu falei, não, filho, existe uma necessidade, porque a pessoa faz parte do corpo, tá? E aí ele me entendeu quando eu falei isso para ele. Ele falou, não, pai, então aí eu entendo. Eu falei, filho, é porque nós vivíamos um extremo e agora estamos quase vivendo outro. Quando nós levávamos uma pessoa à disciplina, isso há uns 10, 15 anos atrás, levava a pessoa com a família lá na frente, irmãos. E aí lá na frente ele tinha que pedir perdão para a igreja porque ele pecou, e ele tinha que contar o pecado dele, e ele tinha que pedir perdão para a esposa e para os filhos, ou a esposa pedir perdão para o marido e para os filhos lá na frente da igreja, mas a pessoa tinha que declarar. E depois que ela declarava tudo aquilo, aí o líder da igreja, o pastor ou o presbítero, disciplinava aquela pessoa. Então você vai ficar disciplinado, a tua disciplina vai durar 6 meses, a tua disciplina vai durar 3 meses, a tua disciplina vai durar 1 ano. E aí fazia aquilo. Mas a pessoa era totalmente exposta, irmãos. Tá? Ela era levada mesmo como ovelha que vai para o matadouro, e ela tinha que explicar que ela estava lá, que ela tinha que isso, ela tinha feito isso, tal, tal, e pedia perdão para a igreja, pedia perdão para a esposa, para os filhos, ou a esposa pedia para o marido, para os filhos, ou o pai pedia para os filhos, ou o filho pedia para o pai, e aí ia para a disciplina. Entendeu? Durante o tempo de disciplina, se aparecer na igreja, tudo bem, mas se não aparecer é porque está em disciplina. Então não vem mesmo, não é para vir mesmo. Está em disciplina, não é para vir mesmo. Esse tempo passou, irmãos. Parece que nós aprendemos alguma coisinha em relação à disciplina. Mas hoje a disciplina, nós estamos quase que chegando ao outro extremo. Isso era um extremo, irmão. Porque era uma exposição desnecessária. Por que uma exposição desnecessária? Porque na palavra anterior minha, da semana passada, eu falei do Ebed-Meleque tirando o Jeremias do poço. Não sei se vocês entenderam, se vocês pegaram a minha palavra, a minha live passada, da sexta-feira passada. Era o Ebed-Meleque tirando o Jeremias do poço. E ele teve o cuidado de, antes de tirar o Jeremias do poço, colocar uns panos nas axilas dele, para quando puxasse com a corda, não ferir, não machucar. E eu disse naquela minha palavra, às vezes nós vamos tirar a pessoa do poço, nós mais quebramos a pessoa, nós mais maltratamos a pessoa, era melhor ter deixado lá. Ela sofria menos, entendeu? Do que a gente tirar e arrebentar a pessoa toda. Então isso era uma exposição desnecessária. Hoje nós estamos vivendo quase outro extremo, irmão. Nós vamos para disciplina hoje, aí já fala pro pastor, pastor, eu já pequei, eu sei que eu pequei, o senhor que sabe se vai querer me levar lá na frente da igreja. Eu acho desnecessário. Para mim o senhor já fala logo quantos dias eu vou ficar fora, tá tudo muito bem. Quer dizer, você não sente mais aquilo, irmãos. Você tem que sentir que o teu pecado afetou o corpo. Você tem que sentir que o teu pecado afetou as coisas. Você tem que sentir que o teu pastor vai sofrer por causa do teu erro. Você tem que saber isso. Não é simplesmente eu pequei, pronto, me deixa ali no canto, já vou, entendeu? Uns ficam, outros vão embora, entendeu? Não aguenta a disciplina, não cumpre a disciplina, né? Temos que aprender a tratar a disciplina de uma forma certa, irmãos. A partir do momento que nós entramos e demos o nosso nome para participar do hall de membros daquela igreja, nós estamos sabendo, rapaz, meu amado, nós estamos sabendo que eu preciso arcar com as consequências do meu erro, entendeu? Eu preciso entender que na hora da necessidade, eu preciso ser disciplinado sim. Eu preciso ser restaurado sim. Eu preciso voltar. Eu não posso trabalhar em pecado. Eu não posso viver em pecado. Porque enquanto eu não sou disciplinado, a minha igreja não é purificada. Vocês estão entendendo?
Então, volto a dizer, como eu disse no princípio, a disciplina cura a pessoa, restaura a ferida da pessoa, do membro, entendeu? E purifica o templo. Por quê? Porque o templo foi contaminado com o pecado. Não, o templo não pecou. As pessoas não pecaram. Os irmãos da igreja não pecaram, mas quem pecou contaminou o ambiente. E esse ambiente precisa ser restaurado. Ele é restaurado como? Através da disciplina, irmãos. A disciplina bíblica, ela tem esse poder. Ela tem essa função. Ela tem esse grau de espiritualidade, de trazer as coisas de volta como era. Ah, Alçoíris, então explica, quando a pessoa está em disciplina, ela morreu, ela vai para o céu ou não? Era onde eu quero fechar minha palavra com você nesse sentido, irmão. Para que você entenda isso. Se você precisar de uma disciplina, corra para ela. Corra, tá? Entenda o seguinte, enquanto você estiver disciplinado, vocês prestaram atenção na palavra do Salmo 23, enquanto você estiver disciplinado, você está no centro do aprisco. O leão não te pega. O urso não te pega. O lobo não te pega. Por quê? Porque o aprisco, as outras ovelhas, estão cuidando de você. Você morreu na disciplina. Está no centro do rebanho? Tá? Céu. Morreu na disciplina. Tá fora do rebanho? Tá? Inferno. Não tem outra palavra para vocês. Não tem outra palavra para mim. Tá? Não vou falar para vocês. Para mim. Não tem outra palavra para mim. Eu estou precisando de disciplina. Vou aceitar a disciplina? Vou. Vou querer a cura? Vou. Vou querer a restauração? Vou. Vou querer a purificação do meu templo? Vou. Então eu estou no centro do rebanho. Se eu morrer... Ah, mas eu não estou tomando ceia. Irmãos, tomar ceia em pecado, entendeu? Aliás, não é nem tomar ceia em pecado. Vamos entrar na coisa de Corinto. Eles não precisavam tomar a ceia de pecado. Não estavam tomando a ceia em pecado. Eles estavam tomando a ceia sem valorizar a ceia. Entendeu? Quando Paulo fala, vocês fazem isso sem discernir o corpo do Senhor. O que é sem discernir o corpo do Senhor? Vocês fazem isso sem entender o valor. Perder o valor da ceia para você. Então, irmãos, eu não estou ceando porque estou em disciplina. Mas os meus irmãos estão ceando. Eu estou protegido porque eu sou do corpo, eu não fui amputado. Vocês entenderam ou não? Eu não fui amputado. Eu sou do corpo. Eu só não estou participando de algumas coisas, mas eu sou do corpo. Não sei se vocês conseguem me entender. Se eu estiver aceitando a disciplina, presta bastante atenção nisso, irmão. Eu queria fechar minha palavra com vocês dessa forma. Se eu estiver aceitando a disciplina, se essa disciplina estiver fazendo bem para mim, e se eu estiver me restaurando, se eu estiver vendo meu templo ser purificado de novo, a santidade voltando, e eu tô lá, tô pagando preço, irmãos, tô pagando preço, mas eu quero ser restaurado, eu quero ser... eu quero voltar ao padrão original. Acontece alguma coisa, eu morro nesse meio tempo. Eu estou protegido pelo rebanho? Tô. Eu estou no corpo. Presta atenção. A palavra mais correta seria essa. Eu estou no corpo? Estou. Então eu estou salvo. Eu vou para o céu. Eu estou fora do corpo? Estou. Está fora do corpo, irmão. O leão pega. O lobo pega. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. É simples, vamos pela Bíblia. Só entender a Bíblia. Eu estou no centro. A ovelha que está no centro do aprisco, irmão, ela nunca vai ser pega pelo lobo. Você entendeu? A ovelha que está no centro do aprisco, ela nunca vai ser pega pelo lobo. Mas a ovelha que está fora do aprisco, é onde o Davi fala no Salmo 23. A ovelha está fora do caminho. A vara vai, pô. Então a vara traz ela de volta. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vocês entenderam isso, irmãos? Vocês entenderam?
Qualquer dificuldade que você tiver, pode fazer algum comentário, pode colocar algum comentário, a gente continua falando sobre o assunto, a gente continua tratando do assunto se puder, tá? Tem muito material, mas o tempo não deixa. Então eu resumi o máximo para a gente falar dentro do nosso tempo. Eu estou exatamente a 1 hora falando com vocês. Exatamente. Vai virar o relógio agora, vai dar exatamente 1 hora eu falando com vocês sobre isso. Mas eu sou muito grato a Deus, irmãos. Sou muito grato a Deus. Fazia um tempo que eu queria falar sobre isso. Fazia um tempo, tá? E Deus nos deu essa oportunidade para a gente falar sobre isso. Graças a Deus, né? Os irmãos estavam tomando um café comigo esses dias e acabou entrando no assunto. Eles falaram, não, você precisa falar sobre isso. Então nós estamos falando sobre isso, tá? A disciplina bíblica é algo necessário, é algo curador, é algo santificador, é algo feito para nós, irmãos, tá? A disciplina foi feita para nós. Quem é filho é disciplinado. Deus falou que ele tem prazer em disciplinar o filho. Por que ele disciplina? E o Paulo usa isso em 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. Ele fala que Deus disciplina a gente para que a gente não seja condenada com o mundo. Não seja condenado com o mundo, seja disciplinado. Aceite a correção. Filho meu, aceite a minha correção. É o capítulo 12, né? É o capítulo 12 de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios. Filho meu, aceita a correção quando eu te repreendo, porque eu repreendo mesmo. Por que eu repreendo? Porque eu amo. Entendeu? Isso diz o Senhor. Então, irmãos, que nessa noite nós aprendamos a ser disciplinados pelo Senhor. Aprendamos a ser corrigidos pelo Senhor. A disciplina, ela é necessária quando eu precisar da disciplina. E quando eu precisar dela, presta atenção, irmãos. Quando eu precisar dela, eu preciso correr para ela. Por que eu preciso correr para ela? Porque eu preciso ser curado e a minha igreja precisa ser purificada. Amém, irmãos? Deus abençoe. Queremos uma igreja santa e um povo santo. E para isso nós precisamos sim de disciplina, tá? Quem não aceita a disciplina, não aceita o reino. O reino é um reino disciplinado. É um reino trabalhado. É um reino cheio de amor. É um reino cheio de paz. A disciplina faz parte do amor. Entendeu? A disciplina faz parte do amor. Então que nós sejamos amados por Deus e disciplinados por Ele e pela nossa igreja quando houver alguma necessidade. Que Deus nos abençoe, amados. Que o Espírito Santo possa trabalhar bastante esse tema na sua mente, possa abrir a sua mente para isso. E os textos que eu deixei, as palavras que eu deixei, eu tenho esse estudo pronto, preparado. Se alguém precisar dele, se alguém quiser, pode falar, a gente manda para você, tá? Nenhum desse material foi tirado de livro nenhum. Você não vai achar em lugar nenhum o que eu acabei de falar. Você não vai achar em lugar nenhum. Pode procurar em qualquer mídia social que você não vai achar. Porque Deus me deu essa palavra e nós montamos essa palavra dentro do que Deus ia falando. E eu mostrava todo dia para Fátima, olha o que eu coloquei mais aqui, olha o que eu coloquei mais aqui, olha o que eu fiz mais isso. Falava pro Isaac, ó Isaac, olha o que tá aqui, ó. Entendeu? Para que nós entendamos, irmãos, e eu estou viajando nessa coisa há um tempo, tá? Para que a gente entenda que a disciplina bíblica, o valor da disciplina para nós, que é algo necessário, que é algo, eu te mando, meu amor, minha linda, a Luzia, minha cunhada, acabou de falar que quer, eu te mando. Eu te mando já já, tá? Mas é necessário para nós, irmãos. Por que é necessário para nós? Para que a gente entenda que nós somos igreja de Deus. E sem a disciplina bíblica, irmãos, sem a disciplina que vem de Deus, se nós não tivermos nela, tá? Eu preciso ter isso. Não sei se você entende, irmãos, tá? Fechando com vocês agora. Eu não sei se vocês entendem, tá? Tô te mandando também, meu amado. Eu te mando, Zé Carlos, pode deixar. Mas, amados, veja bem, se você tem esse desejo de ser cristão, de ser filho de Deus, você tem que ter esse desejo. Deixa isso guardado no teu coração. Deus, se um dia eu precisar de disciplina, me disciplina porque eu quero ser purificado. Perdão, eu quero ser restaurado. Vocês entenderam, né? Que eu sem disciplina estou tornando meu templo impuro. Eu sem disciplina estou tornando meu templo impuro. O templo onde é, irmãos? O templo é onde o corpo se reúne.
e o corpo então vai ser punido por minha causa. Faça isso, irmão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando nos nossos corações e que nós possamos, acima de tudo, irmão, ser abençoados pelo Senhor, tá bom? Deus abençoe, tá? Deus abençoe, Deus guarde muito a vida de vocês. Obrigado, irmão, pela companhia de vocês. O que vocês precisarem falar, o que vocês precisarem de mandar de recado, de alguma dúvida que ficou, nós vamos tratar, nós vamos deixar esse assunto bem redondinho, bem trabalhado. Eu sei que esse assunto ele vai andar bastante, ele vai alcançar os quatro cantos desse nosso país, para que a gente entenda isso, tá? Ninguém fala sobre disciplina, não sei se vocês já viram isso, ninguém fala. Por que ninguém fala? Ah, porque é um assunto chato, ó, Suíço. É um assunto aí, não tem nada a ver. A gente disciplina o pessoal, na hora de disciplinar, cada um faz do seu jeito. Não, irmão, não é cada um faz do seu jeito. Todos nós temos que fazer do jeito bíblico. Todos nós temos que fazer do jeito que a Bíblia fala. Se nós falharmos com a palavra de Deus, nós podemos matar quem está em disciplina ao invés de curar, ao invés de restaurar, né? Nós podemos estragar o santo templo ao invés de purificar. Então que aprendamos a trabalhar de maneira certa, que aprendamos a fazer a coisa correta e que nós saiamos dessa noite, desse estudo, e entendemos, todos nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. A paz, amados.